Olá, boa noite. Tudo bem? Bom, sou Anne Prado, sou psicóloga aqui no Fases Saúde Integrada. Hoje a gente vai ter a live do nosso projeto Pense Nisso. Esse projeto é um projeto que já acontece há um tempão aqui no Fases, mais de um ano, né? No qual a gente sempre traz assuntos importantes, atuais, né? Para debater. A ideia não é levar a teoria e nem uma resposta certa, concreta sobre o assunto, e sim trazer essa reflexão, esse debate, né? E o nosso tema de hoje vai ser sobre ser homem na atualidade. A gente recebeu muitos pedidos, né, dessa questão de trabalhar a identidade masculina, né? E para falar sobre isso, não ficar só uma mulher falando sobre isso, né? Eu convidei um colega muito querido, que é o Luiz, psicólogo, também atende aqui no Fases e em outros locais, psicólogo clínico, para a gente ter esse bate-papo juntos. Então, vou chamar o Luiz aqui e vocês podem mandando perguntas o tempo todo, tá? Se possível, a gente vai respondendo, eu e o Luiz. Oi, Luiz, boa noite. Oi, boa Tudo noite. bom? Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom. Tava contando aqui pro pessoal que hoje nosso desafio é falar sobre esse tema complexo do ser homem e claro que eu pedi ajuda, né? Porque principalmente de um homem, né? Mas claro que a gente vai falar aqui de vários lugares e não só desse papel de homem e mulher, né? Sim, Então, sem se dúvida. quiser, se apresenta, né? Falei só que você era meu colega, psicólogo clínico, mas fica à vontade. Acho que vale falar, atuo como psicólogo clínico desde a minha formação. Passei 2 anos na PUC, depois completei na USP. Sempre me atraiu e me encontrei na área. Gosto muito de fazer isso e vejo como homem, independente aí da atuação, né? Sempre senti a necessidade de buscar modelos. E a gente tem desafios já desde esse momento de que é um modelo de homem, né, essas possibilidades que a gente tem hoje. Então, é um tema que sempre me atraiu por experiência e agora mais velho, assim, é algo que eu sinto que é uma reflexão que eu quero contribuir. Eu tenho uma filha, né, de 10 anos, então também acho que isso, criar uma menina, mudou bastante coisa na percepção de ser homem e pai, né? E a gente tá no patriarcado, né? Então a cultura que a gente a, a, ajuda a construir ou a se manter, né? Nesse mundo que a gente coexiste aí. Sim, com certeza, né? E eu acho que esse é um bom tema para a gente começar, né? Que é isso, né? Estarmos no patriarcado e que isso influencia em ser homem e ser mulher, né? Sim, sem dúvida. Isso a gente vê já, o fato, né, como toda cultura normativa, né, traz um referenciamento que às vezes traz uma perda para todos nós por causa do repertório simbólico, acho, né? Ou Uhum, seja, a gente já nasce, né, já embarca num trem andando e esse trem tem muita história, né? Essa história toda aí dentro de um patriarcado antigo e ao mesmo tempo que a gente já pode falar isso, vem de ter também reprimir outras formas de existência que não essa também, né? Outras formas de estar no mundo, outras relações entre os membros de uma comunidade, com o sexo feminino, mas também entre os próprios homens, com a uhum, natureza, né? Por isso que o patriarcado é uma coisa tão profunda, porque é uma forma de estar no mundo e define
daí todas as relações, né, que teremos. Então, o fato de vivermos no patriarcado é sempre bom de mencionar que isso, como a gente muitas vezes naturaliza, mas isso é uma das possibilidades que foi levado a um extremo, que é o extremo que estamos vivendo, né? Então, todos nós podemos contemplar aí os limites ambientais, os limites nas relações, né, sendo desrespeitados, né? Isso tudo tem, todos nós somos um pouco filhos disso, né, dessa história, assim. Então, é bom a Exatamente. gente dimensionar isso, né? É. E acho legal, né, para quem está assistindo, a gente resolveu falar ser homem na atualidade porque essa construção, né, da identidade do que é ser homem, né, eu acho que passou por diversas modificações e está passando, mas é como se a gente estivesse com tudo isso Uhum. atravessado. E aí me parece, na experiência clínica e também em contato com colegas, assim, amigos, que está muito confuso. É como se antes estivesse muito claro, ah, ser homem é isso, isso, isso. Não pode chorar, né? Aquelas coisas básicas. Mas tinha uma caixinha melhor definida, vamos dizer assim, do que era ser Sim, homem, né? Como é que você vê isso, essas mudanças e essa construção da identidade, né? Acho isso tão importante, né? sem dúvida. A gente sempre vai partir do que foi antes. E a construção da identidade, ela é tanto uma construção quanto, acho que, um reconhecimento. E nesse sentido, o que eu tenho e estudo, estou estudando, vou até dar umas referências depois, Uhum, é esse repertório simbólico e aí de arquétipos, né, possíveis, ou seja, que imagens de homem são possíveis. E em uhum, toda a história você tem momentos e sociedades que valorizam alguns, não tanto outros, mas tem sociedades que são mais tolerantes, mais generosas com esse repertório, e tem sociedades que são muito rígidas com isso. E essa rigidez traz um enorme sofrimento, mesmo porque há várias formas de ser que as pessoas reconhecem em si, simplesmente não podem ter vazão. Né? Então eu até falo assim, né? Eu sou um homem branco, hétero, né? Numa cidade, né? Numa grande cidade, com recursos que teve, né? Acesso não me faltou nada, né? Graças a Deus na minha história. Então esse lugar que é um privilégio mesmo, né? Assim que na verdade é uma percepção de algo que deveria ser comum para todos, uhum. não é. Ou seja, os direitos, né? Os direitos que temos. Então a gente falar, acho que tanto dessa expansão de repertório simbólico é muito importante, das Uhum. possibilidades de ser e aí de gênero, de, né? A gente pode ir para várias direções assim nessas possibilidades Sim. e a gente respeitar isso, né? Ou seja, a gente conseguir coexistir respeitosamente com isso e a identidade, como você falou, poder ser uma descoberta respeitada, natural, progressiva, muitas vezes, né? Que não é algo que a gente, às vezes a gente já tem algo muito forte, mas mesmo isso tem muito a ver com as expectativas, tem muito a ver com o que é projetado sobre nós, né? Como psicólogos a gente Uhum. toda vez a gente vê isso, né? A gente é muito programável para cumprir expectativa, né? Assim, do Sim. que é lançado sobre nós na infância e o olhar que recai sobre nós molda muita coisa, né? De uma forma ou de outra. Sim, com Acho que certeza. É. E assim, né, eu acho que você foi falando aí, e só para todo mundo entender, tem gente que talvez é a primeira live que tá vendo, né? sim, sim. Essa questão da projeção é muito importante, né? Porque assim, isso que você tá falando é aquilo que desde pequeno, vamos pensar então na criação, você falou que tem uma filha, né? Como que é criar um menino e uma menina? Porque aí a gente começa a falar de gênero, né? O que é esperado do menino, o que é esperado da menina na mesma situação? Como que isso Isso. acontece, né? E como é que isso vai moldando, né? O que Essa pode, né? personalidade, essa identidade, né? Isso é muito forte, né? Isso é isso que eu falei de repertório, é como se a gente empobrecesse o nosso repertório de possibilidades
E isso, o sofrimento que vem daí, das caixinhas e porque uma coisa é a gente reconhecer algo verdadeiro em nós e aquilo, e tudo bem, e aquilo está pacificado porque a Uhum. gente já se alinhou, né? Outra coisa é quando a gente faz essa força tremenda de buscar o lugar, de não caber, de ter que ser de uma determinada forma, operar de um determinado ritmo. O ritmo é uma questão muito importante que eu vejo assim, porque é um ritmo bem industrial ainda, bem masculino, seco às Uhum. vezes, assim, de desempenho, né? Que tem o seu papel, Sim. mas que a gente está no limite disso. Se a gente está perdendo da onde isso está vindo, para que isso está servindo, né? Como que a gente... e aí você falou da projeção, acho que isso é passado, né? A criação acaba passando essa forma de estar no mundo, né? E aí vai enquadrando, né? De forma muito não satisfatória, mas o movimento continua, né? Sim. Então a gente está nessa transição, acho que você falou, é importante, a gente falou um pouco disso, né? A gente está numa transição, né? Onde tem uma desconstrução e tem uma necessidade importante de já posicionar perante questões, perante relações, perante o meio ambiente, perante a si mesmo, muitas vezes, de quem sou eu, que é essa parte identitária, né? Uhum. E aí, no meio da transição, isso, a gente ficar nesse meio é difícil, que até eu gosto de puxar, é parte dessa capacidade das coisas não serem rápidas, prontas, não ser só o resultado, né? Mas ser o processo, né? Ter essa paciência do processo, ter a paciência da confusão, e aí a gente pode até falar do obscuro, do incerto, e o espaço do feminino nisso tudo, né? O espaço desse movimento onde as coisas às vezes estão caóticas, incertas, tem um tempo próprio, que não é o tempo que eu quero, ou mesmo a sociedade está demandando, né, querendo, é outro tempo, né? Esse tempo inorgânico, esse tempo que a gente gerou, por isso que eu falei de ritmo, para mim isso é um lado muito claro disso, porque todos nós temos o calendário, o relógio, Uhum. a, a- sabe assim, é um tempo, é uma forma de viver o tempo já muito dura, Sim, né? sim, é o que você falou, né? É como se em determinado momento isso foi necessário, fez parte, mas é como se a gente continuasse reproduzindo isso sem parar, né? Isso, sem saber E por que direito, sem saber parece. por quê. E eu tenho que ser produtivo e ponto. E por que que a gente entrou nesse assunto? Porque tem muito a ver com o masculino, né? Eu participo de muita, faço rodas de mulheres e tudo, e até por isso também o meu convite para você, quem sabe a gente não monta um grupo de homens. Eu Sim, brinco, só precisa sim, ter homens, tem uns aqui na live, ó. Então já estamos tem. melhorando. Então, assim, é, eu percebo que a mulher, para ser vista, né? Toda a situação do patriarcado e tudo mais, ou para ser vista de várias maneiras, né? Social, jurídica, Sim, todas. Teve muito que desenvolver esse masculino, né? Já sim, entrando no gênero, né? Porque uma das questões que a gente vai fazendo no mês, vários questionamentos para as pessoas irem pensando, foi diferença de homem e masculino, né? sim, importante. E aí eu vejo que exatamente entra nesse esgotamento. Porque as mulheres que conseguiram se destacar, principalmente estamos falando de mercado de trabalho, né? Que foi o maior ganho, vamos dizer assim, para independência, autonomia, direitos, tudo, né? Sim, Teve que, na verdade, não que ela foi vista com suas características femininas, e sim que ela teve que desenvolver muito as características masculinas. se Então, enquadra ali, né? Então, por mais que tenha essa coisa da igualdade e tudo mais, não é que tá numa igualdade. Tá ainda em desequilíbrio, porque para eu ser visto, eu também só posso mostrar essas características que são do masculino. Então, esse é o Isso. bom e o outro é ruim, ou mais ou menos. Sabe Sim, e assim? cria esse juízo. Não, e é isso que eu falei, a gente explorar esse tema importante, porque o repertório simbólico é justamente ampliar isso de possibilidades, ou seja,
tem mulheres que são naturalmente mais masculinas. E elas talvez porventura possam se dar melhor no mundo masculino, assim, que predomina. Né? Tem mulheres que são mais independentes, tem mulheres que são mais relacionais, Sim. assim como homens. Isso. Mas a ideia é que, como a gente tem essa preponderância, essa forma de valorizar apenas alguns movimentos e arquétipos, né? Arquétipos como esse símbolo universal, a gente, na verdade, está desmerecendo muitos outros. A gente está perdendo potenciais e está gerando sofrimento. E daí que as mulheres, nesse sentido, é aquilo, né? Eu sou a favor, por exemplo, que a mulher devesse ter dias em relação ao ciclo menstrual que ela elegesse que ela vai ficar indisponível, assim, porque ela está lavando uma energia, um fluxo fisiológico, tá, né? Que não é a mesma coisa. Então, que ela pudesse ter isso, né? Assim como isso é diferente. Então, o ritmo que uma mulher coloca numa coisa é diferente do ritmo que um homem, ainda que eles possam fazer juntos, né? Então, é o que você falou das características mesmo aí do feminino, talvez a gente possa falar, que também passa pelo homem, ou seja, eu gosto de falar que para a gente chegar nesse ponto, o homem precisou violentar seu feminino, né? E aí depois isso se estende para um tipo de assim, não lugar para a mulher, no geral. Mas o homem precisou violentar o seu próprio feminino, né? E aí as mulheres nesse espaço que você está falando, ou seja, de se enquadrar nisso, aí o que acontece hoje? Se sobrecarrega, né? Sim. Tem um lugar que é viver algo que muitas vezes, e a gente pode fazer essa distinção, que você falou de mulher e feminino, né? Todos temos feminino e masculino, Isso é mas tem importante. mulheres, isso é importante, né? Todos temos Porque você feminino e fala para um masculino. homem, às vezes, que ele tem feminino, aquilo é uma ofensa, sabe? Bom, pois é, ele veio de um homem ou de uma mulher como todos nós, né? E esse feminino tá nele. Ainda que o Y do DNA ali fez ele vir homem, né? Mas assim, a gente todos temos e, em geral, né, as mulheres são portadoras de um feminino como polaridade nas coisas. Mas tem mulheres que têm um masculino predominante. Sim. E tem homens que têm um feminino predominante. Então, dentro desse espectro todo de possibilidades, né, o que a gente vê, e aí falando principalmente da fisiologia mesmo da mulher, que a gente está falando, dei o exemplo do ciclo, mas isso afeta tudo. Claro. A forma de operar, de funcionar é muito diferente. Por isso que é o que você falou, não adianta querer condicionar as coisas da mesma forma. Daí que a própria noção, que eu sempre penso que é desde a Grécia lá, que mulher não era cidadã, e desde, né, ou seja, isso que a gente fala de direito, que era uma coisa dos cidadãos, se fosse de todos, legal, né? Mas assim, a gente veio desse lugar já de que algo que o homem usufrui que seria um básico, é um privilégio. Né? E aí as sociedades se formaram dessa forma. Elas se formaram sem essa complementação, sem essa contribuição. Por isso que os próprios lugares e papéis perderam com isso. Né? E você falou do sofrimento, só para terminar a fala, mas você falou do sofrimento de como as mulheres encontrar o lugar nesse mundo, assim, né? E aí essa parte, eu acho que precisa de uma cooperação, né? Restaurar uma cooperação mulheres para zelar pelo que for melhor para todos. Ou seja, cada um ter lugar, ter opções, não ser só uma forma, né? Não ser só... E esse recorte bem industrial, urbano, capitalista, de exploração, isso tudo já é um descompasso muito grande com o feminino e com o ritmo das coisas. Né? Sim, sim. E eu acho que nisso, né, tem pergunta aqui, eu acho legal a gente Sim? ver. Sim, por favor. A Ilka pergunta lá atrás, a gente falou desse perfil de mulher, que tem mais um masculino predominante, né? Como lida com a sua feminilidade? E acho que o contrário também é legal, né? A gente
a gente fala, então um homem que tem um feminino predominante, como lida com a masculinidade e vice-versa, né? Uma mulher que tem masculino predominante, como pode lidar com o feminino dela, né? Que tá ali. Sim, sim. Se você quiser dar essa contribuição também para a gente, Não, fica à que vontade, você vê. pode falar. Fica Porque tranquilo. isso, né, assim, eu acho que respeitando a própria natureza, tá tudo certo. O que eu vejo em geral é que é essa visão que tem de si que não cabe alguma coisa, e aí tem algo também socialmente, nas famílias, que é esperado e gera muito sofrimento também quando não consegue se desempenhar aquilo. Sim, Então, eu gosto de falar também que tem um homem que tem o feminino, ele vai precisar reconhecer isso, ter o feminino forte. Ele vai precisar reconhecer, admitir, assim como uma mulher que tem um masculino forte, sim. e ela aprender a se respeitar com isso, assim como esse homem, se respeitando, né, que já é uma construção toda, que a gente vê que dá É um trabalho, né, se processo. legitimar, é um processo, né, se validar, ter autorização para expressar o que se sente, né, mesmo sem se Uhum. encontrar no padrão ali. Eu acho que essa abertura da caixa de Pandora, assim, a Uhum. gente está fazendo, né? A gente está fazendo essa abertura. Mas é importante ser de dentro, ou seja, cada um vai ter que se respeitar nisso, e aí que isso não seja também só uma contraposição ao mundo, mas Sim, seja algo da minha natureza, do que vem de dentro, porque aí também tem esse lado que acho que muitas mulheres machucam o próprio feminino para se enquadrar em algo. isso. E elas querem ser masculinas, às vezes, para ter um direito, para fazer uma coisa, para conseguir, mas aí elas também se machucam, Claro. né? E os homens também, eu diria, nesse sentido, que talvez é o típico, mas é os homens desconectados do próprio feminino, né? Assim, o típico, eu digo essa imagem também, né? Assim, do homem que não chora, que você trouxe, né? Mas do homem que não entra em contato com as emoções. Então, isso tudo vai de cada um mesmo, a conseguir ter esse espaço. E não adianta, às vezes, esperar do mundo, que o mundo, às vezes, não vai dar conta. Até o mundo chegar lá, entende? Uhum. A gente vai fazer o mundo chegar lá, eu acredito, sabe assim? Sim, Porque, e vai ser através desse espaço de reflexão, de transformar, de rever, né? Isso é de dentro para fora, eu acredito. exatamente. Porque é um pouco disso, né? Eu vejo que essa coisa da polarização e das estruturas muito em caixinhas, enfim, traz sofrimento para todo mundo, né? Porque do mesmo jeito que Exato. muitas vezes eu recebo muitas queixas de mulheres, até puxei esse gancho na última live, né, que eu fiz da violência doméstica, que foi com a Brenda, Isso, né? importante. Importante. Puxei o gancho, a mulher sofre, né? Porque o que a violência doméstica está relacionada muitas vezes? Essa questão do poder, do controle, né? Do Sim, homem sobre a mulher, né? E sim, o quanto que isso traz sofrimento para os dois. Porque, claro, a mulher é vítima, né? Na situação, é uma situação extrema, mas o quanto sim. que esse homem tem que estar em sofrimento para entrar nesse estado, porque ninguém saudável entra num estado assim, né? Para chegar nesse ponto. Né? Então, o quanto Isso. que um termo que estão usando muito agora, né, da masculinidade tóxica, o quanto muitos homens acabam entrando em grande sofrimento por conta disso, né? Sim. O que você puder contribuir desse termo, desse mundo. Sim. Não, sem dúvida. Acho que isso, como a gente estava falando, é da onde a gente vem. A gente vem, se a gente for estudar mesmo, de uma formação de sociedade que violentou esse feminino. Teve uma percepção de sociedades, povos, principalmente nativos, ligados à terra, com Uhum. ritmos de vida, formas de vida mais assim, sem esse senso de dominação, de expansão, que também tem um papel num dado nível, mas assim, de expandir, né? Sim, Mas isso foi violentado. Isso foi violentado de tal modo que os homens também calejaram neles
a ponto de ficar quase psicopático, né? Sim. Assim, psicótico isso, ficar insensível, né? Porque ser insensível era uma força Uhum. em tempos passados, era uma capacidade de continuar, de perseverar num mundo onde você podia morrer no dia seguinte, de uma doença, de uma situação violenta, né? Eu até falo isso que o homem entra num lugar e mede uma mulher assim, era uma coisa de épocas onde ele podia morrer no Sim. minuto seguinte mesmo. Tinha um E aí, motivo, lógico, hoje né? está Claro. isso, hoje está pervertido, lógico, existem todas as construções disso, mas o que eu quero dizer é, tudo isso tem uma história, um lastro. Então fica tóxico aí quando ele se mantém como esse lado que foi violentado se mantém assim. E aí isso se mantém como uma lógica. E a mulher virou esse receptáculo, né? É tudo colocado na mulher assim, né? Forçado na mulher, né? Tudo aguenta isso, né? É assim mesmo. Eu que mando, né? Você não tá aqui de igual, não tem essa, né? Esse direito, né? Então são noções muito complicadas, né? Que foram construídas historicamente. É muito difícil desconstruir. A gente está, e todos nós estamos, eu me incluo, todos nós estamos nesse processo, né? Assim, a gente vai indo mais fundo, até para que não se repita esse tipo de masculinidade tóxica, né? E isso é um tipo de cura, isso talvez seja a grande caixa de Pandora de dor, assim. Ou seja, eu acho que boa parte do papel que a gente tem hoje, e eu falo como homem, mas como profissional de saúde mental, emocional, é a gente abrir isso e dar espaço para toda essa dor, todo esses sentimentos, toda essa história, né? Poder ter espaço de ser vista, poder ser reconhecida, poder ser legitimada, poder e aí eu acho que um pouco o caos é esse, é quando a gente precisa sentir, e esse sentir vai nos tomar, né? E ao mesmo tempo tem, lógico, movimentos hoje muito importantes de basta, de não dar mais, né? Acho que isso também é essencial, porque a violência doméstica está aí. É isso, Uhum. né? A agressão, esse feminicídio, né? Vocês falaram lá na live, Sim. quinto maior país feminicida do mundo, Sim. isso que é subnotificado. Tem aquele documentário que saiu, acho que é Um Segredo Entre Nós, que é também dos casamentos na infância, de abuso na infância, a Sim. gente tem essas culturas, a gente tem essa cultura, a gente vem desse caldo. Então, nas nossas famílias isso, essas práticas, Exato. né? Não é que era algo ali, né? E a gente vai precisar olhar para isso. Vai precisar olhar para isso. Que nem a gente está falando de escravidão, tá falando, precisa olhar para isso. Só que da mulher em relação à mulher, no sentido em relação homem e mulher, ser homem ganha muito sentido na dinâmica com o feminino. Seja um feminino interno, seja um feminino numa mulher, seja um feminino num senso planetário, né? Uhum. Sim. E sem essa dinâmica, é o que a gente está fazendo, se esgota. Assim, vai para um lugar de sem razão nenhuma, de não ter mais, assim, é só algo seco, árido, que não tem mais, assim, a propósito, não tem conexão, não tem respeito, Uhum. né? Não tem humanidade mesmo, assim. É uma Sim. então isso, por isso que o ser homem está muito ligado a dimensionar isso tudo, né? Assim, esse espaço, né? E até os homens, como privilegiados, é importante também tomarem espaço e frente nisso para fazer frente. A gente falou isso também, né? A muitos homens que estão aí ainda também cometendo muitos abusos. E aí as mulheres estão fazendo frente, é importante, mas assim, Não é isso é uma um papel de causa todos, só né? das mulheres, né? Acho que isso que é É, importante as pessoas irem exato. percebendo, né? Porque Eu todo diria que toca até, muito. exato, eu diria até que é uma causa assim, ó, vai ser homem para encarar outro homem ali, para que essa situação é de todos nós mesmo, não é o casal ali, é sempre uma história, e é a filha, e o conhecido, e o vizinho, e isso tá, Exatamente. é isso que forma a nossa sociedade e nosso código social, né?
E a Sim, gente está num código onde isso é normalizado ainda. Isso que é o problema. A gente está falando assim de possibilidades, mas o caos ainda é esse, esses absurdos, né? Assim, esses absurdos precisam parar. Isso exato. daí, isso é o primeiro passo, né? Assim, para a gente, né, frear isso para conseguir contemplar possibilidades de toda essa dor aí que está sendo gerada e continua sendo gerada. Né? Sim, exatamente. E eu acho que tem uma pergunta aqui bem interessante para isso, porque o João Vitor fala assim: pessoal, de que forma educar crianças para visualizarem essa predominância, tanto masculina quanto feminina, nos seus colegas? Porque as nossas crianças, infelizmente, são condicionadas a ridicularizar o diferente, né? Então, assim, um primeiro ponto que eu acho aí não é a criança, né? Da onde ela está reproduzindo isso, né? Mas eu acho legal essa pergunta Exato. dele, porque aí você mexe já desde a base, né? É isso, né? E esse é um tipo de paradigma. Como que as crianças aprendem sem esse exemplo? Né? Que é o que você está falando. Como que, da onde ela tira? De que Ela tirou da cartola ela tira cabeça isso dela? Claro que não. não, e aí fica, mesmo que ela, eu vejo isso assim, né? As crianças trazem, essa coisa que fala crianças com chips novos, chip diferente, né? Você vê que as novas gerações elas sempre trazem algo para expandir, né? Para acrescentar e desafia o vigente, né? Sim, a Isso é geração que tá, geracional, é né? Sempre assim que assim, né? sempre assim. Só que como que a gente também não dá para exigir da geração dar conta da confusão criada Lá da atrás. geração que vem, né? Então, ó, resolve esse pepino, né? Na verdade, a gente passa com exemplo. Não tem como. A gente tem que tomar a frente, adultos têm que tomar a frente e ousar ser exemplo. Exemplos, logicamente, que se olham, sejam mais saudáveis, que se respeitam, que quando divergência faz parte, não precisa virar, Isso. né? Esses temas tudo é muito apaixonado também, né? Tem esse lado assim, tudo é uma coisa muito vida ou morte, né? De sistemas que a gente vê aqui no Brasil, né? Assim, a gente tem essa herança também, acho. Uhum. Isso tem um é uma a gente parece às vezes não ter o recurso interno suficiente para gerir isso. E aí, quando a gente não traz para a próxima geração, nem que seja uma semente, nem que seja. Aí vai se manter assim. Ou Sim, seja, isso já está. Que é aquilo, isso ocorre há muito tempo. O fato da gente estar se indignando com isso já é um passo, porque está acontecendo, né, assim, há muito tempo, com muita gente. sim. E é recente, a gente fala assim, né? E está acontecendo agora. Então, trazer essa consciência e lidar com isso, e aí eu acho que se envolver mesmo, né? Ter organizações, tem, tem nas relações, nessas pequenas, nos grupos de WhatsApp, na família, isso eu acho que tem que ser trazido. Colocado Sim. contraponto, tem que ser trazido. E sem ficar também só, que a gente falou até, né? Eu vi na live da violência doméstica, é isso, né? Não só polarizando mais, né? Uhum. Assim, mas de alguma forma trazendo, olha, esse modo precisa dialogar disso, isso aqui vai precisar desenvolver um pouco mais. Isso não vai bastar, não está bastando, entende? A gente não pode ficar mais cúmplice mesmo. Isso está num grau. E aí depende de todos nós também. Não é uma coisa. Eu e você aqui, a gente, vocês até falaram, né? Como que você chega no agressor ou na pessoa que está nesse nível de. Como que você chega, né? Assim, Ah, porque o socialmente correto até dificulta isso. Porque a pessoa joga o jogo de aparência, mas tá lá, por sim, dentro com aquilo. sim. É, Né? Então é um desafio tremendo esse. O desafio da nossa era, talvez. Passar isso para as crianças. exatamente. E aí eu achei legal que a Sandra complementou assim, né? Podemos ser criados com pais super abertos, mas nós estamos nos relacionando com o mundo o tempo todo. Então, realmente, de repente é começar nesse micro, mas se eu conseguir, de certa maneira, passar isso, mas eu acho que primeiro olhar para mim, né? Eu aceito Sim, bem o masculino e o feminino em mim, no meu marido, em quem tá perto, eu consigo observar, eu respeito isso, né? Eu entendo isso.
Eu acho Sim, importante isso, que cada um possa se expressar, porque eu acho que tem a ver com expressão, né? Eu acho que sem o dúvida. maior sofrimento aí masculino, que eu até brinco com a mulherada, falo, ih, a gente tá subjugada, estamos lá, classe 2, mas a gente tem uma coisa boa, a gente pode sentir. Quando a gente sente demais, a gente é julgada de louca. Mas eu acho que homem nem isso, né? Tipo assim, não pode ter essa coisa do sentir. Então, como é que O a homem gente vai implode, né? entrar em contato, né? O homem implode, e até isso me Isso, parece um implode. tipo de. Parece um tipo de desequilíbrio, assim, Ou ou não seja, pode, né? quando. Nesses casos, né? Ah, sim, não, não, também, mas eu digo assim, é algo. Fica atribuído muito justamente o sentir excessivo, vamos falar assim, Uhum. seria perder a razão também, totalmente, assim, né? Não ter nada de Sim, ficar totalmente irracional, assim. Isso vem dessa história polarizada, e aí a gente precisa dividir um pouco isso, sabe? Dividir um pouco o bolo e falar, ah, não, tá bom, você está sentindo, né? Ou o que que você está pensando? E aí esse é um pouco até desafio de homem e mulher, assim, com naturezas diferentes, aí falando, de perceberem sendo diferentes, como eles se comunicam, porque eu tenho também essa impressão de como a comunicação ela precisa quase que ser redescoberta. Eu tenho muita impressão que homens aprenderam, principalmente de discussão, divergência, né? Eles treinaram e aprenderam com outros homens. Mas quando ele vai discutir com uma mulher, é diferente, entende? sim, sim. E é diferente, eu quero dizer assim, é diferente como que se dá essa comunicação, como que você fazer valer uma ideia, como que você colocar, ouvir, e aí o próprio ouvir, né, escutar, é um exercício aí para curar essa masculinidade tóxica, que é parar para ouvir um pouco essas vozes aqui que estão aí o tempo inteiro falando, ouvir essas dinâmicas aí, assim, né? O que que essa mulher tem para falar? O que que essa mãe? O que que essa filha? O que que essa irmã? O que que essa... Esse é um exercício, né? Eu faço, me proponho a isso, mas é um exercício. Isso é um exercício, Sim. né? Não, Ou com escutar, né? certeza. Escutar. Né? E é o que você disse, né? Às vezes também as próprias mulheres replicam isso. Você se colocou aqui no começo, né? Homem e pai de uma menina. Mas tem também, né, as mulheres que se encontram em muitas contradições quando são mães de meninos, né? E Então, como isso, criar isso, meninos, porque viu, muitas vezes teve uma criação de muita desigualdade, desigualdade mesmo, assim. Porque sim, antigamente, né, sim, era na lata. Hoje em dia ainda tem, mas é um pouco mais disfarçado, em alguns casos, sim, né? sim. Mas tem muito isso, né? Como você vai criar um menino, se for muito assim, vai dar problema. E sempre o feminino ligado à orientação sexual, né? Então, se você fala para um homem que ele tem o feminino aflorado, e até aqui, talvez alguém que está escutando já relaciona isso à orientação sexual e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando de gênero, né? De... Sim, e não, orientação sexual é outra coisa, que a pessoa pode ter o feminino ou o masculino aflorado, não tem nada a ver, né? exato, exato. Mas acho legal colocar Não, porque pode causar uma confusão isso. claro, claro, né? E é importante justamente a gente falar isso e sair das impressões e ir para, né, entender um melhor entendimento, mais clareza disso tudo, porque é sensível, tem vários, acho que são temas que estamos descobrindo juntos, redescobrindo juntos, e é legal falar sistemicamente, né, sistemicamente das constelações familiares, uma, um pai, né, Uhum, que tem uma filha que nem eu, a mãe apresenta a menina uhum, e depois o pai devolve para a mãe, a menina aprende a ser mulher com a mãe. uhum, Mesmo, né, sempre vai ser o pai, vai ter acesso ao pai e tudo. Com o menino, fica num círculo da mãe até chegar em geral à puberdade, um momento onde aí vai aprender a ser homem com o pai. uhum, E aí ele vai para o mundo nesse movimento com o pai. Como a mulher
não está confiando muitas vezes nesse masculino, aí deu ruim, aí não tem como. Porque é justamente a gente está falando de confiança, de cooperação e de, né, então o ser homem, ele tem muito a ver com isso, na verdade. Porque o ser homem, na atualidade, é se curar, se conectar com esse feminino nele e à volta dele, que é uma ferida da humanidade. Sim, Então o exatamente. caminho, algum caminho possível, passa por aí, entende? Não vai ter outro, não tem outro. Né? Uhum. Ser homem na atualidade é justamente essa transição que a gente está, que é esse espaço necessário para isso ser integrado, olhado. Não tem outro mesmo. Assim, a gente vai, ou a gente vai, e aí, em vários níveis, ou a gente vai cuidar disso, ou a gente já está se matando há Sim. muito tempo. A gente já está numa coisa. Olha que bacana, né? E a atualidade também nos traz novas questões que eu acho legal a gente olhar, né? Sim? Ai, cadê? Sumiu. Aqui, o Luca Lima fala assim: eu sou um homem trans e tenho me questionado muito sobre o que é ser homem hoje em dia. E é justamente isso, entra em conflito com sentir ou não, demonstrar ou não, essa visão real, peraí, que é diferente. Vivo na pele a diferença entre o modo de ser entre homens e mulheres. Difícil, né? Há um abismo entre o comportamento dos dois. É. Isso. Mas é por isso que é tão E expressivo. obrigado pelo Isso é onde a depoimento, gente que está. muito legal, né? Pra gente ver Exato. o sofrimento que é isso. Exato. Não, tanto que isso, essa possibilidade de ser, né? Sim, Assim, ela tá agora começando, né? Já é muito, começando com em muito. papinhos bem. Isso. Passinhos de bebê, assim, uma coisa. Porque não era concebido. Aí, lógico, né? A gente vê, tem sociedades onde, de alguma forma, isso era, e às vezes era norma, inclusive, né? Assim, predominava, né? Mas Sim. hoje na nossa é justamente esse abismo entre o que a gente entende que é ser homem e mulher, e aí que se aproxima o que é masculino e o que é feminino, porque aí é importante reconhecer que tem um masculino e tem um feminino, que é diferente, mas que é junto que a coisa Complementar. funciona. É junto que a coisa funciona. E é junto dentro da gente, onde cada um tem um balanço disso, né? E fora da gente, como a gente realmente tem hora que você vai estar num tom mais masculino mesmo, porque você tá nessa e tem hora que você vai estar mais feminina. E a gente pode pensar isso de ir para fora e para dentro, né? De expansão, de retração, recolhimento. A gente pode fazer vários movimentos e que isso, como eu falei, eu acho que esse desafio a gente vai descobrir junto. Me parece que a gente não tem assim, ó, né, não tem uma resposta, tem alguns apontamentos, né, Sim. de apaziguar isso, tanto em nós como fora de nós, sabe, de não excluir nenhum, né, porque o problema em geral é quando você quer excluir, ou você está ressentido com uma polaridade ou com outra, e aí você vai fraturar uma parte sua, você vai se machucar para manter aquilo assim, isolado, né? E aí é isso que também a gente vive que é difícil, que é difícil. Por isso que tem um movimento que eu acho que é importante falar, que nesse olhar para tantas feridas, muitas mulheres, né, estão com dificuldade de, justamente por serem às vezes mulheres, mas com dificuldade de reconhecendo essa maior dificuldade, até porque eu acho que as mulheres, vou completar aqui, mas essa dificuldade de a mulher em geral abarca, né? Ela é mais abrangente, assim, ela é mais generosa, ela é mais intuitiva às vezes mesmo, e esse lado todo é como se a mulher não está conseguindo, isso é um mau sinal, assim, sabe? É um mau sinal, ou seja, é algo que a gente gerou muita dor em relação a isso,
sabe assim? Sim. Porque a mulher tem isso, assim, ela tem uma coisa de dar conta, assim, ela até é muito, muitas vezes eu vejo mais pragmática, né, que o homem, assim, nesse sentido maior da palavra, sabe Uhum. assim? Ela tem um lado, e isso eu acho que eu falei, eu acho que a gente vai redescobrir esse caminho. Sim, sim. E eu acho importante, né, falar que quando a gente fala de masculino e feminino, também é um construto social, né? Então, o que que foi considerado masculino e o que foi considerado feminino, né? E Sim, em algumas culturas isso muda também, né? sim, O Luca Lima completa aqui, né? Ele fala assim: na Tailândia, quando existe um trans na família, é visto como um milagre e previsão de progresso para a família. Cultura muda muita coisa, influencia isso. demais. Ah, com certeza, né? A gente tá inserido totalmente, né? Não, isso até essa visão justamente do trans ou Uhum. até do hermafroditismo, né? Tem vários símbolos disso como um tipo de maior, ou União, seja, como né? se isso maior união, exato. Então, por isso que eu falei, acho que se estando atento, sensível a que você não carregue rancor Sim, em você, sim. porque o pai foi assim, a mãe foi assado, né? Quem quer que seja fez isso, aquele ex-namorado, ex-namorada, aquela pessoa, e essa associação que ocorre naturalmente dentro da gente, Sim, né? Eu todo acho que aí homem é tal coisa. Isso é bem comum. e vai embora. E principalmente, né? A lista do homem é bem porque o homem tem realmente, historicamente, a gente é, aumentou essa lista, né? Vamos dizer assim, Sim, a e aqui no gente Brasil a gente tem muito histórico de família monoparental, formada somente por mulheres. E isso isso influencia demais. Que visão demais. é essa? Não tem também ali aquela figura, o que é criado em Isso. relação a isso. Isso, que é legal pensar isso, porque eles estimam 20% às vezes mais de todas as famílias. Então é muita gente, Não, sim, né? é. Assim, Muita gente. é muita gente e é algo que acontece no final. Sobrecarrega a mulher, a mãe. Essa mãe muitas vezes vai tentar desempenhar algo que ela nunca vai alcançar, que é ser os dois ou desempenhar um papel dos dois, Uhum. né? E vira também essa noção, porque a mãe, não conseguindo às vezes viver, ter alguém para dividir essa responsabilidade, né? Ela aí justamente adquire essa qualidade de maior controle das coisas, né? Ela vai reforçar isso dentro dela porque ela precisa dar conta. Sim. E isso é muito sensível, essa questão do controle, né? Essa questão de como que a gente controlar as coisas, dar conta das coisas, também nos aprisiona, Uhum. sabe? Isso, você estava falando um pouco das consequências, né? Então isso é um tema muito importante. É, acho que trouxeram um tema muito bom, que também é relacionado à cultura, querendo ou não, que é a religião. Levando em consideração a religião, fica complicado para o homem, que é mais religioso, se libertar dessa figura que é imposta a ele, né? É outro Sim, tipo de pressão que oprime e dificulta. Achei bem sem dúvida, interessante esse comentário do Nil Borim. Bem legal. sem dúvida. Muito legal, muito legal. Acho que quer comentar algo assim Não, pode também? falar, pode falar. Que eu acho que a religião, nesse sentido, também é nessas religiões do grande pai, né? Sim. Essa visão do grande pai, essa visão Já é pai masculino, né? do pai salvador, Sim. né? Também a gente pode falar. Eu diria que as religiões em geral, elas têm histórias muito interessantes e símbolos muito bonitos, inclusive. Só que aí tem a interpretação dessa Eu ia religião e falar. como ela se estabeleceu, né? Sim, Então a e como gente você põe em tem prática também. Porque às vezes tá escrito isso uma que, coisa lá e a pessoa entende outra e começa a pôr em prática, assim. pois é, por isso que as religiões são muito potencialmente um tipo de colonização simbólica, Sim. né? Então elas também reforçam isso. Então quando a religião
não contribui para, como a gente falou no começo, de trazer possibilidades, né? Ou seja, reconhecer as possibilidades. Por isso que essa coisa que falava do monoteísmo e do politeísmo era um pouquinho uma questão antiga das imagens de Deus, né? Sim. As várias facetas do Deus, de Deus, né? Deus mulher, Deus homem, Deus feminino, Deus masculino, Deus hermafrodita, Deus, né? Não tem, né? E isso, Tem tudo, né? não, e aí que mora, essa visão, ela é muito também, assim, uma catequização de toda essa associação identitária, assim, né? Sim. De gênero. E isso é bem difícil também, porque não é acidente. A gente fala assim, Não. ela justamente o que era pagão e o que era politeísta, que era diverso, virou algo só um jeito, só um Deus, só um olhar, só uma forma de viver o gênero, só uma, né? E aí as verdades da experiência de cada um, né, ficaram muito suprimidas por isso. Uhum. Esse é um tema e tanto. Dá uma live completa. Ainda falta assunto. É um tema bem É parte importante. do nosso caldo aqui, né? É parte dessa formação É parte da que formação. acho que, né, que falar de ser homem hoje passa por isso, né? Passa por isso que é legal a gente refletir sobre esses símbolos que estão aí e a gente poder se permitir, né? Falar isso funciona para mim, isso não funciona para mim, né? Isso eu me sinto muito identificado, isso eu não me sinto, né? E isso ser mais até dada a nossa formação meio vira-lata que a gente fica, né? Assim, a gente é meio a gente tem essa colonização portuguesa forte, né? Mas essa composição que a gente possa realmente ser generoso com isso, ser respeitoso, né? Com essa diversidade. E isso sirva para que a gente veja as várias possibilidades, e não que seja essa coisa. Porque a própria miscigenação brasileira foi muito forçada, né? Foi muito cheia de questões difíceis também. Então, e violentando povos nativos, né? Sim. Então acho que vale a gente falar que tudo isso dá esse caldo que a gente está tentando decifrar um pouco, né, o que fazer com tudo isso, assim, né, e ser homem hoje, né? Por isso que a gente acaba falando muito dessa história mesmo. Sim. Bem legal. O Nil Borim contribuiu aqui falando que nesse contexto, a antiga religião da Grande Mãe foi subjugada pelo monoteísmo, né, masculino. E falou que se identifica muito com o que ele leu, estudou sobre a religiosidade ligada ao feminino, né? Então, achei legal a contribuição, né? Porque é realmente o porquê, né, também, que o feminino, eu até brinco, né, tem um professor de mitologia grega que eu gosto muito, que é o Jorge Oliva, indico, ele tá lançando um livro agora, fazendo propaganda gratuita, porque eu gosto dele, né, Sim, sim. e aí, assim, ele falava muito, ele já reparou que todo palavrão é ofendendo o feminino, é filho da, é nananã, e os que são para os homens também é ofendendo o feminino, tipo, seu, né, mulherzinha, para não falar aqui o palavrão, né, seu não sei Sim, o quê, sim. como se fosse ruim, né? Então, É. denegriu muito mesmo a imagem, né, do feminino. Muito, não, isso eu falo que quando usa FDP, né, o FDP, na verdade, é a ideia que é alguém órfão de pai, Sim. porque foi um pai que foi lá com a meretriz, que já era uma coisa, e, né, e aí ele é o FDP. E aí o FDP a ideia é que E então ele a não tinha culpa pai, da mulher, né? não, e não tinha direção, não tinha rumo na vida, não tinha, né, e né, é a nossa história, assim.
É, Então, quando você está xingando, você está falando, na verdade, de um fato histórico, assim, atribuindo esse teor de quando foi uma prática, né? É uma prática, né? É uma prática. sim, sim. E aí é louco, né? Porque eu acho que a maior maneira de ofender homens é xingar a mãe, né? Eu brinco. Só que aí a mãe não tá no lugar de mulher, ela tá praticamente no lugar de santidade, né? Que é aquela coisa do religioso, né? Não, e que me trouxe aqui, assim, né? Só a minha mãe é pura, né? Assim, Sim, ainda é isso, que é a fecundação imaculada toda, né? Isso vem muito forte mesmo. exatamente. É. E aí aqui perguntaram de novo, acho que vai ser a nossa última pergunta, se bobear. Faltam alguns minutinhos. Como vocês veem a criação escolar influenciando essas questões sobre o ser homem, né? Eu acho que aí vai para a educação em vários níveis, né? Escolar, familiar, social. É que a gente coloca a escola como base, né? Mas a escola replica muito também o social. É complicado esse. Claro que tem É. caminhos. Eu acho que tem caminhos. Não sei se você consegue pensar em alguns. Eu tô pensando em alguns aqui, mas são bem fluidos ainda, né? Nada tão concreto assim. Eu acho que isso que você está falando, que vai ser algo. Tá acontecendo, né? Tá Sim. acontecendo, e É, talvez então até tem muito dimensionar bom, isso. né? É, na escola é como se isso, a gente precisasse reconhecer que isso está acontecendo agora e Isso. trazer isso como uma realidade, só que, logicamente, a força das famílias, dos exemplos vividos ali, são muito grandes, muito grandes. Então, a ideia é que, idealmente, fosse uma cooperação né, assim, de uma transformação, um exercício de consciência disso, que isso opera em todos nós, que isso é descoberto ao longo da vida, que cada um vai ter o seu tempo para fazer isso, né? E aí o que serve para um não necessariamente serve para o outro, e que são várias possibilidades, e aí as famílias, como você falou, a sociedade, a escola, estariam em alguma sintonia. Como a gente não tem isso, é como se a gente precisasse criar esses pequenos grupos e locais, esferas onde isso pudesse ser fomentado, né? Exato. Né? E aí é Eu acho muito que é por louco aí. porque eu acho que isso está começando em coisas pequenas. Então, assim, menino não pode brincar de boneca. Tem escola que pode e tá tudo bem, porque o menino não pode querer ser pai e querer participar desse cuidado. Então, isso já não é incentivado desde sempre, percebe? E aí fica Sim, também muito. Aí começa a dar um monte de outros problemas que a gente acompanha hoje, né? Em relacionamento, em paternidade, várias questões. Mas começa tudo sim, lá de trás, né? Porque o menino tem que exato. brincar só de bloco, de carrinho, ação, tem que ser muito ativo, tem que ser o super-herói poderoso. Aí quando ele não se sente poderoso, como é que fica na fase adulta? Pois Quando é. ele não é tão ativo, como é que fica? Cadê o Quando ele é sofrimento aí, né? artístico, Quando ele é mais é, sensível, como é que fica? Né? Então eu acho é. que talvez esse passo parece besta para algumas pessoas, mas eu não acho, né? Não, De fomentar essa liberdade de escolha de objetos, vamos pensar numa coisa prática aí, você já está trabalhando aí que fica mais livre, né? O que é ser menino e o que é ser menina, porque antes de ser homem ele vai ser um menino, né? E, e ok, né? justamente essa possibilidade, né? Essa possibilidade, ou seja, Essa não está já possibilidade. pré-estabelecido, Exatamente. né? Eu acho bem legal. E isso não necessariamente tem a ver com essa discussão de criar sem gênero. Não, eu acho que sim. Só que Não, com liberdade, né? Porque também é difícil a gente criar sem gênero, né? Ixi, tem sim. um aviso aqui. Temos 20 segundos. Então, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo. Foi muito Obrigado bom. pelo convite. Sim, Vamos tentar fomentar aí essa discussão com os homens,
Acho que teve bastante homem presente aqui, isso é muito bom. Fiquei feliz, Sim, sim. né? Obrigado, viu, pelo convite, viu?